Ok. Portanto, eu começava pelas principais vantagens competitivas do Porto de Lisboa. Como o Diogo disse muito bem, Portugal tem de facto um potencial que advém da sua localização. Portanto, o Portugal tem de facto uma central atlântica, tem de facto aqui uma periferia relativamente aos principais mercados de consumo, aos principais de consumo europeus, mas de facto Portugal tem essa ambição, até por essa vantagem competitiva que advém da sua localização euroatlântica, se constituir de facto como uma porta de entrada, uma plataforma logística de entrada de mercadorias para toda a Europa, para a Península Ibérica em particular e para toda a Europa em termos gerais. O Porto de Lisboa, em particular, é um porto essencialmente está localizado na capital do país, está inserido no seu tecido urbano, tem pela sua localização, portanto ele está localizado no maior centro de consumo do país, um dos maiores da Península Ibérica, abrange cerca de portanto em termos de Interland, ele tem cerca de 1/3 do território nacional, vai desde da zona centro do país até à zona sul do país e até à fronteira do país, penetrando até um pouco na zona de Espanha, e portanto tem no seu Interland mais de 4 milhões de residentes e, como eu disse, abrange cerca de 30% do território nacional, portanto 1/3 do território nacional. Está localizado no maior centro empresarial do país, 41% das empresas de Portugal estão localizadas aqui na nossa zona do Interland do Porto de Lisboa, 43% do emprego que existe em Portugal está também localizado na área de influência do Porto de Lisboa e nesta zona é gerada metade da riqueza produzida em Portugal. É um porto multifuncional, um porto com 2 margens, 15 terminais portuários, 3 terminais, dos quais 3 terminais de contentores, onde se inclui o terminal da Lisconte. Portanto, está apto a dar resposta a todas as tipologias de carga, a todo tipo de procura que procura o Porto de Lisboa, e é um porto core da rede transeuropeia de transportes, portanto tem uma potencialidade para uma oferta multimodal. Portanto, neste aspecto é também importante dizer que a importância de ser um porto core da rede transeuropeia de transportes, porque isto nos permite, designadamente, estando inseridos no corredor atlântico da rede transeuropeia de transportes e com as melhorias que estão a ser realizadas, designadamente em termos das ligações ferroviárias à Espanha, temos, portanto, essa ambição, de facto, que o Porto de Lisboa também possa alargar o seu Interland ao território espanhol, designadamente à região da Extremadura e da Andaluzia e, eventualmente, até à região de Madrid e, portanto, também neste aspecto, o Porto de Lisboa, pela sua localização, pela sua proximidade aos principais polos de consumo e de produção em termos do mercado ibérico, tem essa ambição, com estas melhorias ao nível das acessibilidades terrestres, de poder também alargar o seu Interland e tem esse potencial. Portanto, para além dos investimentos que estão a ser feitos na melhoria das infraestruturas portuárias, do facto de dispor de boas acessibilidades do ponto de vista marítimo, quer em termos de navegabilidade, quer em termos de segurança, que lhe permitem, no fundo, funcionar 365 dias por ano e, portanto, as 24 horas do dia, tem, portanto, ao longo desta cadeia logística, quer do ponto de vista da parte de mar, quer do ponto de vista das instalações portuárias, quer do ponto de vista das acessibilidades terrestres, umas excelentes condições para dar suporte e responder a tudo aquilo que seja o potencial de crescimento e a dar resposta a toda a procura que venha aqui ao Porto de Lisboa, como eu disse, e como se vê daqui, é essencialmente um porto vocacionado para dar suporte
a toda a atividade de consumo, à principal atividade de consumo a nível nacional e a nível ibérico, e também de suporte a todas as empresas que estão localizadas em termos do nosso Interland. Em termos da nossa atividade operacional mais recente, portanto, o Porto de Lisboa, naturalmente, o Porto de Lisboa teve, portanto, é conhecido, e queria também dar essa mensagem e desmistificar: o Porto de Lisboa tem um ónus associado a um período de greves, de facto, prolongado, que esteve a partir de 2012. Essas greves, entretanto, foram resolvidas. O Porto de Lisboa, neste momento, tem estabilidade laboral. Naturalmente, esse teve impacto em termos da sua atividade operacional, e que, naturalmente, também nestes recentes anos não foi imune aos eventos externos a nível mundial, quer por causa da pandemia, quer agora mais recentemente por causa da guerra na Europa, e que, naturalmente, também tem reflexos na sua atividade operacional. De qualquer das maneiras, tem-se verificado, e há uma tendência e há uma expectativa até de crescimento do Porto de Lisboa, até pelas iniciativas recentes e pela procura e pelos contactos recentes que temos tido por vários armadores, de operadores, que há esta tendência e esta expectativa, de facto, de crescimento do Porto de Lisboa. Há uma alavancagem relativamente a este novo arranque aqui do Porto de Lisboa, e que é também promovido e muito alavancado também pela questão e pelo este investimento que está a ser feito no terminal de Visconde, promovido, portanto, pelo Grupo Eleport. Em termos do número de navios, portanto, nós em 2022, e portanto tem ali um asterisco, e portanto temos só até os dados até novembro. Não foi possível, ainda não conseguimos fechar o resto do ano, portanto também é do conhecimento de todos: o Porto de Lisboa foi recentemente vítima de um ataque informático internacional, que nos causou aqui alguma perturbação. Ela está também praticamente ultrapassada, mas de qualquer das maneiras, dando aqui também uma nota, se calhar, de positividade relativamente a este ataque, foi o único porto que foi vítima para já deste ataque. Até isso dá a relevância e a importância que o Porto de Lisboa tem no contexto internacional, que foi selecionado e escolhido para ser vítima deste ataque informático. Mas, portanto, para dizer que em termos do número de navios, já este ano, portanto, no período homólogo, relativamente a 2021, se verificou um crescimento de 25% do número de navios que procuraram o Porto. Este crescimento, naturalmente, dos quais 7% foi em termos dos navios de carga. Naturalmente, este crescimento também resultou porque o Porto de Lisboa tem uma atividade de cruzeiros relevante, é o principal porto de cruzeiros a nível nacional, e, portanto, com o período pandémico, houve praticamente uma paragem da atividade de cruzeiros, e houve uma retoma já durante o ano de 2022 dessa atividade, e, portanto, este crescimento também no número de navios, mas também ao nível do número de navios de carga que procuraram o Porto de Lisboa, houve um crescimento significativo, na ordem dos 7%, de crescimento dessa movimentação em termos de navios. Relativamente à carga movimentada, portanto, o Porto de Lisboa também tem estado a crescer, portanto, de 2021 para 2022 há um crescimento da ordem dos 14%, em termos do total da carga movimentada. Terminaremos o ano com cerca de 10,6 milhões de toneladas de carga movimentada, sendo que essencialmente o que verificamos é que há uma predominância em termos da carga que é descarregada relativamente à carga que é carregada. Isto é, portanto, tem havido significativamente um aumento do número de importações relativamente mais até ao número de exportações, ainda que o nível de exportações também tenha crescido, cerca de 12%, e o nível de importações cresceu maior significativamente, portanto com 17%. Relativamente ao número de ateus, que foi movimentado em 2020 e 2022, portanto, até novembro foram movimentadas 356 mil ateus, terminaremos o ano na ordem dos 400 mil teus, e, portanto, também
desta movimentação de contentores, houve um crescimento de cerca de 7% entre o período de 2021 e 2022, portanto, dando esta nota de tendência de crescimento e de aumento de movimentação e de procura por parte do Porto de Lisboa. Já no caso dos contentores, verifica-se aqui praticamente um equilíbrio entre aquilo que são as importações e as exportações que são feitas através da carga contentorizada. Para dar uma nota relativamente àquilo que é a repartição da carga por tipo de escalas de navio, aqui no Porto de Lisboa, naturalmente, sendo, portanto, como salientei, um porto que suporta toda esta atividade de consumo e de produção industrial ou empresarial que está no seu hinterland. A carga de contentorizada representa uma importância, portanto, tem o maior peso em termos da movimentação no Porto de Lisboa, com cerca de 44% da carga que é movimentada ao nível do Porto de Lisboa, seguindo-se dos granéis sólidos e depois de outra tipologia de carga, portanto, outras cargas, a carga fracionada e os granéis líquidos. Ao nível daquilo que é a abrangência do Porto de Lisboa, e portanto esta é também uma nota importante e que dá a relevância e o potencial do Porto de Lisboa, que de facto, como o Diogo também salientou, enfim, genericamente em termos de Portugal, mas o Porto de Lisboa naturalmente incluído e sendo uma peça muito importante do sistema portuário nacional e situando-se nesta convergência de rotas norte-sul, este-oeste e desse reforço e dessa centralidade atlântica. Em termos da carga descarregada, o Porto de Lisboa tem ligações, ou recebe cargas de 107 países, basicamente quase de todos os continentes a nível mundial, e portanto há aqui também um potencial de facto de crescimento, designadamente aqui nas relações com o continente americano, com o continente africano e também, porque não, com o continente asiático, mas parece-nos que de facto na relação que existe com o continente americano há aqui de facto um potencial de crescimento muito significativo e portanto com a melhoria das ligações terrestres há de facto potencial para se concretizar essa ambição estratégica de facto de sermos aqui uma plataforma logística de entrada para a Península Ibérica e para o resto da Europa. Portanto, ao nível da carga carregada, portanto, nós temos temos ligações a 135 países, e faço aqui uma nota, portanto, que isto são dados para a carga com origem e destino final. Portanto, há também essas relações com praticamente todos os continentes a nível mundial. Portanto, o Porto de Lisboa é um porto, eu diria, que tem um posicionamento mundial e tem essa marca de facto de ser um porto global e portanto crescer também a nível global. Ora bem, quais são as nossas perspectivas e principais investimentos, até para não me alegrar muito, porque acho que são 10 minutos, não é, que nós temos em termos da nossa intervenção. Carlos, o Porto de Lisboa, o Porto de Lisboa tem o seu plano estratégico basicamente alavancado em quatro vetores de desenvolvimento. Um primeiro, consolidar e alargar o hinterland, aumentar naturalmente o seu volume de negócios, portanto criar condições e procurar novos parceiros e novos clientes para aumentar este volume de negócios. Promover um desenvolvimento sustentável é muito importante, portanto hoje em dia qualquer porto que queira competir a nível global tem que ter estas preocupações ao nível da transição energética, ao nível da redução das emissões de poluentes, e portanto esse é um vetor incontornável naquilo que são todo
todos os projetos de desenvolvimento do Porto e, portanto, nós queremos ser um porto verde, um porto inteligente, um porto que, sobre esse aspecto, também seja uma referência a nível da sua sustentabilidade. E, por último, reforçar a importância, no fundo, na sua inserção e na afirmação da competitividade da área metropolitana de Lisboa enquanto metrópole marítima. O Porto de Lisboa, de facto, está inserido dentro do tecido urbano da cidade de Lisboa e, portanto, é incontornável, relaciona-se com 11 municípios, portanto, quer na margem norte, quer na margem sul do Rio Tejo, e, portanto, naturalmente, tem de ter esta preocupação e encontrar pontos de equilíbrio entre aquilo que são as legítimas aspirações dos municípios e do desenvolvimento do território dos municípios com quem, no fundo, se relaciona e aquilo que é o desenvolvimento da atividade portuária. E, portanto, é neste equilíbrio entre essas expectativas da parte dos municípios e as expectativas de desenvolvimento da atividade portuária que tem de ser encontrado este equilíbrio. E, portanto, temos aqui, no fundo, estas vertentes da economia, do ambiente, da inovação e do território como vetores, de facto, estratégicos de desenvolvimento do Porto de Lisboa. E, para isso, naturalmente, temos essa noção que a administração portuária tem tido essa prática e quer continuar e até potenciá-la, aumentá-la, no fundo, junto com aquilo que são os nossos parceiros, são os nossos concessionários, e a Elepor, nesse aspecto, representa aqui um parceiro incontornável, um parceiro muito importante do Porto de Lisboa, no fundo, ter este alinhamento estratégico, ter esta no fundo, cooperação em termos da promoção daquilo que é o Porto de Lisboa em geral e daquilo que são os terminais que estão concessionados à Elepor no Porto de Lisboa, no sentido que juntos consigamos captar novas cargas, novos clientes e, portanto, alavancar, no fundo, esta atividade, quer nos terminais da Elepor, mas em geral no Porto de Lisboa. Como principais projetos estratégicos que temos e que estamos a trabalhar e que queremos promover, naturalmente, e à cabeça, a modernização e o aumento da eficiência operacional do terminal de contentores de Alcântara, promovido pela Elepor. Não me vou alargar muito, provavelmente o Bruno Val irá detalhar este projeto, mas eu diria que este é um projeto nuclear naquilo que é o desenvolvimento do Porto de Lisboa, e não só um projeto nuclear, como um projeto referencial em termos daquilo que queremos que sejam os projetos de investimento e desenvolvimento do Porto de Lisboa. É um projeto que tem todas as vertentes, se quisermos, desde a parte não só da modernização, do aumento da eficiência, da movimentação de mercadorias, mas incorpora ele próprio preocupações ambientais, portanto os equipamentos têm essa marca, portanto são equipamentos essencialmente movidos a energia elétrica e, portanto, reduzindo não só a emissão de gases com efeito de estufa, resultante do consumo de combustíveis fósseis, mas também reduzindo, enfim, as vibrações, portanto, reduzindo todo esse impacto da atividade do porto, do terminal, e tem também preocupações de relacionamento, se quisermos, com a área envolvente. Portanto, há um conjunto de ações que são vocacionadas para melhorar, no fundo, a inserção do terminal naquilo com a área envolvente e, portanto, com a habitação da área urbana envolvente. E isso é muito importante no Porto de Lisboa. E tem também, naturalmente, preocupações ao nível da melhoria das ligações do ponto de vista terrestre e não só, de forma a aumentarmos a cota modal da ferrovia, reduzindo o impacto do transporte rodoviário de pesados no atravessamento de vias importantes da cidade, de facto, com o impacto que isso causa em termos da redução, naturalmente, das emissões, da sinistralidade, do congestionamento de todas essas matérias e, portanto, é um projeto, de facto, moderno, que incorpora tudo aquilo que
se quisermos, quase todos os vetores que são estratégicos de desenvolvimento do Porto de Lisboa e daquilo que nós queremos dos nossos futuros investimentos. O segundo aspecto que também é relevante para o Porto de Lisboa refere-se ao conjunto de concessões que nós temos na zona oriental do Porto. Nós temos 5 concessões na zona oriental, a margem norte da zona oriental do Porto. Todas essas concessões terminam os seus prazos de concessão em 2025. É possível uma prorrogação desses contratos de concessão, mas entendemos nós, enquanto administração portuária, até porque esses terminais, com o fim do prazo da concessão a curto prazo e com a prorrogação por mais 5 anos desse prazo de concessão, entendemos nós que para o Porto de Lisboa, e esta será uma oportunidade de, com o lançamento de novas concessões, com um prazo substancialmente superior ao que seria o prazo da sua prorrogação, que se possam também fazer investimentos de modernização destes terminais, numa lógica, se quisermos, incorporando as preocupações que eu referi e que foram tidas em conta na modernização do terminal de Alcântara aqui da Lisconde. Ou seja, nós queremos que esses terminais, mais que a parte da obra civil, sejam modernizados do ponto de vista dos seus equipamentos, sejam modernizados do ponto de vista das preocupações ambientais desses terminais e daquilo que é a sua relação com o tecido urbano envolvente. No fundo, promovendo aquilo que é uma das principais dificuldades, se quisermos, que muitas vezes surgem em termos do desenvolvimento do Porto de Lisboa, que resulta, de facto, desta inserção no coração da cidade, que é esta relação entre aquilo que é, no fundo, a parte urbana envolvente e aquilo que é a atividade dos terminais, da atividade portuária. E, portanto, para que os cidadãos também tenham, melhorem essa percepção da importância do que é a atividade portuária, é importante que também nós, ao nível dos investimentos nestes terminais, incorporemos, de facto, essa preocupação e desenvolvamos, de facto, nestes investimentos, ou incorporemos nesses investimentos essa preocupação de melhorar essa transição, se quisermos, entre aquilo que são as zonas de atividade portuária e aquilo que é o tecido urbano envolvente. O terceiro projeto, que para nós é estratégico e é muito importante, tem a ver com o abastecimento de energia elétrica, portanto, nestes terminais da zona oriental, no terminal de cruzeiros de Lisboa. O projeto começou assim, estamos também a estudar, a alargar este projeto aqui ao terminal de Alcântara, portanto, este projeto do terminal de contentores de Alcântara, mas basicamente, portanto, o que é que este projeto visa? Visa disponibilizarmos as condições, a infraestrutura e, naturalmente, os equipamentos para que os navios, quando estão atracados em cais, sejam abastecidos por energia elétrica e, portanto, eliminando a necessidade de consumo de combustíveis fósseis quando estão atracados em cais. Este projeto começou muito vocacionado para o terminal de cruzeiros de Lisboa, porque, de facto, os navios de cruzeiros são grandes consumidores, quando em cais, grandes consumidores de combustíveis fósseis, e portanto, causam algum impacto a esse nível, e, portanto, a ideia é, de facto, que esses navios, e, portanto, naturalmente, os navios de carga que estejam também nos terminais dos nossos terminais, sejam abastecidos por energia elétrica. É um projeto de 31 milhões de euros, é um projeto que já está relativamente consolidado e, portanto, que avançará, esperamos nós, na sua primeira fase já durante o próximo ano. E temos a noção, de facto, dos portos, e isto é um projeto estratégico por este sentido, porque nós entendemos que mais tarde ou mais cedo, a nível europeu, isto será mandatório para os portos do espaço europeu e, portanto, isto é um elemento de competitividade do Porto
Porto de Lisboa, porque também, cada vez mais, os armadores incorporam estas preocupações ambientais no seu modelo de negócio e certamente procurarão aqueles portos que lhes permitam minimizar, no fundo, aquilo que é o seu impacto em termos de emissões de poluentes e cada vez mais com as questões da tarifação associadas, portanto, às emissões de poluentes. Um projeto que está também a ser desenvolvido é a navegabilidade do estuário até a Castanheira do Ribatejo. Bom, o que é este projeto? E resulta fundamentalmente, e liga-se também com, naturalmente, o projeto de modernização do terminal de contentores de Alcântara. Porque este projeto resulta daquilo que já fui salientando. O Porto de Lisboa, portanto, estando inserido no tecido urbano de Lisboa, tem algumas limitações ou alguns constrangimentos em termos das suas acessibilidades terrestres. Naturalmente, em termos futuros, é expectável que cada vez mais os municípios ou a cidade venha a colocar dificuldades ou restrições ao nível da circulação rodoviária de pesados e, portanto, este projeto permite, no fundo, utilizar aquilo que é as condições também naturais do Porto de Lisboa, dispondo aqui do Rio Tejo, utilizar o Rio Tejo enquanto via de transporte para contentores através de barcaças, até uma zona mais a norte da cidade de Lisboa, já fora do tecido urbano, onde se localiza também grande parte da zona logística de suporte a toda esta região de Lisboa e também ao Porto de Lisboa, portanto, transportar os contentores para essa zona e, a partir daí, essa zona dispõe de ligações ferroviárias e de vias rodoviárias de primeiro nível, portanto, infraestruturas rodoviárias da rede principal rodoviária, poder fazer a distribuição dos contentores a partir dessa zona de Castanheira do Ribatejo. É um projeto de cerca de 20 milhões de euros, é um projeto que estamos a concluir o anteprojeto, o estudo de impacto ambiental, seguir-se-á no próximo ano, portanto, no próximo ano não, em 2023, a avaliação de impacto ambiental. É um projeto que tem sido muito acarinhado também pela Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, é um projeto que certamente avançará também em 2024, assim que concluída a avaliação de impacto ambiental deste projeto. E depois projetos que versam mais, não tanto na parte da carga, versam mais aquilo que é também a particularidade do Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa, para se ter uma ideia, tem cerca de 200 quilómetros de área sob sua jurisdição, na margem norte e na margem sul, portanto tem uma área dominial muito significativa sob a sua gestão e, portanto, é importante também os investimentos e a promoção das melhorias e da requalificação de todas dessas áreas sob sua gestão dominial. Um projeto muito importante é aquilo que se designa o Ocean Campus, ou Campos do Mar. Basicamente é um projeto que nascerá na zona de Pedroços, aqui na zona mais poente da cidade de Lisboa. É um território que está expectante há largos anos e onde será desenvolvido, e já está em desenvolvimento, no fundo, uma nova centralidade, concentrando um conjunto de atividades ligadas à inovação, ao desenvolvimento e investigação associado à economia azul. Já temos alguns contratos firmados relativamente a este projeto. Existe um contrato que foi firmado com a Fundação Champalimau para o desenvolvimento de um centro de inteligência artificial, um contrato que está firmado com a Câmara Municipal de Lisboa para a localização daquilo que se designa o Share Ocean Lab, que será essencialmente um incubador de startups e de laboratórios de um consórcio que foi constituído pela Câmara Municipal de Lisboa nas atividades ligadas à economia azul e essencialmente às atividades do mar, e depois há um conjunto já de outros parceiros privados que já manifestaram o seu interesse em se localizar ali, investidores privados de nível internacionais que querem associar ali
os seus centros de desenvolvimento tecnológico também nestas áreas. E, portanto, este será um projeto, de facto, com uma abrangência muito significativa, que criará, eu diria, que ultrapassa até a importância regional, eu diria, tem uma importância nacional e que criará um novo polo de desenvolvimento, não só para a cidade de Lisboa, porque se pretende um espaço aberto, um espaço qualificado, um espaço premium de relação, de fruição para todos os cidadãos e visitantes da cidade de Lisboa, mas essencialmente também um espaço de inovação, desenvolvimento, que beneficiará certamente também toda a atividade portuária aqui de Lisboa. O projeto de reabilitação da Doca de Pedroços está inserido também neste projeto da zona do Campos do Mar. Lisboa tem a gestão de 5 docas, 5 marinas, aqui da região de Lisboa, e, portanto, esta doca não tem utilização comercial. Nós estamos a desenvolver o projeto para a sua reabilitação e para reativar a sua exploração comercial. Lisboa tem uma procura muito significativa, muito superior à oferta. Temos uma lista de espera de mais de 1000 clientes que querem estacionar as suas embarcações aqui em Lisboa. Não temos oferta suficiente e, portanto, estamos também e temos essa preocupação de criar essas condições, e a Doca de Pedroços é importante, criando aqui uma oferta de cerca de 220 novos lugares de estacionamento para essas embarcações. Mais, temos a monitorização da qualidade da água e do ar. Portanto, o Porto de Lisboa naturalmente tem grandes preocupações a nível ambiental, desenvolvemos grandes investimentos com essa preocupação, e estamos a desenvolver uma rede de monitorização não só da qualidade do ar e da qualidade do ar, uma rede de monitorização em tempo real, que no fundo nos permita também, com isso, dar e transmitir para o exterior e eliminar muitas vezes algumas das preocupações que vêm e que são levantadas em termos da opinião pública relativamente àquilo que são os impactos da atividade portuária. Temos já alguns estudos feitos que nos permitem, no fundo, estar relativamente tranquilos relativamente ao impacto que é essa atividade dos impactos que resultam da atividade portuária, que não são tão significativos como muitas vezes se relevam em termos da comunicação social e da opinião pública, mas queremos, de facto, também ter essa relação de transparência para o exterior, com essa monitorização, e dar, de facto, essa informação relativamente à qualidade da água e do ar que resulta dessa atividade portuária. E, por último, portanto, esta questão da reabilitação da Marina de Lisboa é um projeto que nós chamamos da Marina de Lisboa, mas que versa, no fundo, este conjunto das 5 marinas que nós temos sobre nossa gestão, que temos vários projetos de requalificação de toda esta zona, de todas estas marinas, com um novo modelo de negócio, aumentando a qualidade do serviço que é prestado nestas nossas marinas. E se calhar por agora ficar-me-ia por aqui.